parça? Aqui é Atila Dares. E, cara, vencemos, hein? Vencemos. Começamos no blog, começamos lá no Spotify, através do Discord, com a internet zoada, com os cachorros latinos, com as motos passando. E agora estamos aqui, ó, com vídeo. O Ariel quis me derrubar no último episódio. Conseguiu. Ainda não, né? Mas eu tô de volta. Estamos aqui com o Bruno. Salve, Bruno. Salve, quebrada. E aí? Tá de boa, velho? Eu tô... Você é louco, sensacional, velho. Ah, então suave. E aí, Ariel? Salve, salve, galera. Tamo aí mais uma vez, né? Que nem o Lucas Lima. Tô brincando, a gente tá um pouco mais animado do que isso, né? E hoje, cara, se eu falei do Vini Nasa, com toda a humildade aí, Vini Nasa, que já era um baita convidado, hoje eu tô lá nas galáxias. Caraca, mano, eu tô muito feliz com o convidado de hoje. Quero pedir desculpa pra ele, porque o cara saiu do podcast do Felipe Solari, que é um alto... Lá em cima. Lá em cima e tá agora com nós. E Série B, né? Tipo, o cara saiu da primeira divisão pra vir jogar, tipo, a A3 do Paulista. É, tipo isso. E olhe lá. Tipo isso. Estamos aqui com o Glauco. Salve, Mago. Pô, Piacere, estarei com voz, todo mundo testado, vim de máscara, todos os protocolos, uma honra estar aqui com vocês. Imagina, velho. Vamos desenrolar o papo. E outra, a gente sempre tem surpresas. Quem gosta de futebol assiste todos os campeonatos. Isso é verdade. Exato. Então não tem essa. Às vezes tem jogo da Série A que não é tão bom e você vai se surpreender com uma Série B, C, D e o negócio quebra. Eu não acho que vocês estão na Série B, não, velho. Vocês estão com uma estrutura bem boa aqui, ó. Caraca, eu vou falar, hein? melhor do que muita estrutura que eu já fui aí. Então vamos só desenrolar. Aí, ó, Uma indireta honra pro tá com Podpah vocês e pro aí. Flow aí, ó. Acho que não foi, não, mas... Bom, ô Glauco, já quero começar fazendo uma pergunta pra você. Eu vi lá que você jogou em vários estádios. Boa. Allianz Parque, eu acho, Arena Corinthians, Vila Belmiro, Morumbi, Arena Barueri. Qual foi o melhor estádio pra jogar e por que a Vila Belmiro? Nossa, mano. Excelente, hein? Nada Pô, clubista. coincidentemente, infelizmente, eu não consegui jogar na Vila. Eu estive na Vila, que aliás foi até o convite do WM e do Juca Nalha, né? São parceiros, para um evento que o Narciso organiza todo final do ano, que é uma pelada dele super tradicional, que nem ele tem aqui em São Paulo várias outras, né? Eles iam para esse evento, foi no final do ano passado. E aí o Juca falou, ó, puta, vamos colar lá e tal, que de repente vai rolar pra você de você jogar com a gente. Eu até levei o uniforme e tal. Só que como eu não era o convidado principal, era o WM e o Juca, eles jogaram, eu fiquei mais ali no suporte. Mas, pô, foi uma experiência incrível. Eu não sou santista, mas gosto muito do Santos, gosto da cidade também. Eu passei grande parte da minha infância indo para lá nas férias, né? E poder ir na Vila Belmiro, pô, foi uma puta experiência. Sentar do lado do armário do Pelé, tirar uma foto lá, foi zica. E o Clodoaldo tava lá, quem mais que tava? Tinha uns ídolos santistas bem importantes. O Nilson tava por lá? Quem? O Nilson? Não lembro, acho que não. Ele tava, você curte o Nilson? Qual que é a piada? O Nilson é É a aquele piada cara interna. da final da Copa do Brasil, Santos e Palmeiras. Ah, é verdade. Puta, agora eu lembrei. É como eu não sou... Não, verdade. Aí ele tem essa... Ele tem essa... É, Eu lembro dele, todo episódio eu comento algo do Nilson. Assim. Então, Ah, não, você o falou Marinho do tava. O Marinho tava lá. O Marinho tava lá? O Marinho tava lá. Ó, ídolo do Quem mais Arte. que tava? Que Puta, mais? teve uns goleiros das antigas, dos anos 90. Ah, o William Batoré tava lá. Cristiano Esse aí- Ronaldo, aquele... O William Salve. Batoré tava lá. Pô, então, mas foi muito legal. E, cara, eu nunca tinha ido pra Vila, né? Nunca vi jogo, nem nada. Pô, direto já... Primeira vez que eu vou, já fui no vestiário, já uma baita resenha. Então foi uma puta experiência legal. Agora, de jogar, o que eu joguei melhor, todas as vezes que eu fui, mesmo sendo São Paulino, foi no Morumbi, jogando nos jogos do Raí. Lá eu destruía, velho, pegava muito. E quando eu fui jogar a primeira vez com torcida, foi o pior jogo, que foi o jogo da Supercopa lá, que é onde eu viralizei e virei meme, né? É verdade. Eu ia tocar nesse ponto, inclusive. O Atila perguntou sobre a questão do estádio, mas aí eu, tipo assim, eu conheço você, que eu lembro assim, é da Supercopa, ó, final lá, Ali no que eu Pacaembu. apareci. Aí a primeira questão que eu ia te fazer, como que você entrou nesse meio do futebol? Você já era do futebol? Como que você conheceu essa galera do YouTube? E a segunda pergunta que eu quero já emendar é assim, a galera pesou muito na sua com relação à final. Você acha que realmente você falhou ou você nega isso? Como que foi essa repercussão da Supercopa aí pra você? Tá, excelente pergunta. Cara, na verdade é o seguinte, muito legal poder responder essa pergunta.
eu já tenho uma carreira dentro da comunicação, né, do design bem extensa, bem longa, né, até porque eu já não sou tão jovem assim. Ainda jovem de espírito, mas não tão jovem. certeza. Já tenho um tempinho de estrada. Eu tenho um estúdio de design, né, o meu trabalho principal é o design visual, né, inclusive é o que me sustenta já há 20 anos. E eu fiz muitos projetos para muitas áreas usando o design. Então, trabalhei para mercado corporativo, trabalhei para editoras, trabalhei para televisão, né? A Globo era cliente minha e tal. Então, muitas pessoas que hoje estão no backstage, que é como a gente chama, na cozinha do que é a cena de YouTube hoje em dia, são profissionais que já vieram de mídia e de grandes mídias. A própria NWB tem pessoas dentro da área comercial e da área de afiliação de canais que eram executivos da Rede Globo. Então, eu conheci muita gente mesmo, e fiz muitos projetos dentro do futebol. Né? Eu ganhei notoriedade nacional, o meu trabalho ganha projeção nacional quando eu passei a desenvolver projetos de design para o esporte, para o futebol, especificamente para o São Paulo. Cheguei a ir ao vivo para o Globo Esporte e tudo mais. Então, e participava de eventos que essas pessoas estavam, e participava de campeonatos que essas pessoas estavam. Então, de uma certa maneira, dentro do mercado, eu já sou muito reconhecido e respeitado. Para o grande público, não. Então, meio que essa coisa de aparecer do nada, entre aspas, na verdade foi um processo de construção, que é aquela coisa, você apareceu do nada. Não, na verdade faz 21 anos que eu trabalho com isso, com comunicação, com design e tudo mais. Então, e essas pessoas me conhecem, e quando eu faço o trabalho para o São Paulo, que tem essa projeção super importante, eu tive a ideia realmente de criar um produto de mídia, mas inicialmente iria ser para a TV fechada. Eu ia fazer isso daí para a ESPN. E fiquei negociando com eles durante um ano. Fiz o business plan e tal. Ia trazer, consegui, inclusive, aporte de patrocinadores para o programa. Então, ia chegar com o programa pronto, empacotado, para ser veiculado na ESPN. Só que demorou um ano. Os caras tem toda a questão burocrática das áreas comerciais e tal, se seria interessante ou não, porque depois que eu fiz esse trabalho para São Paulo, eu fui participar dos canais de TV. Fui para a Globo, aí os caras da ESPN viram, me convidaram para participar da ESPN, e a audiência gostou da minha participação, do trabalho que eu trazia, que hoje é o Quarta-feira. Aí eu fiquei um ano tentando, falei, mano, desencana. Aí eu criei o Quarta-feira. Como eu estou dentro do nicho de futebol, só que eu estou falando de outras coisas que ninguém fala, pelo menos não da maneira que eu falo, era interessante para a NWB, que é a produtora do Desimpedidos, ter como afiliado. Eu fui conversar com eles, eles me afiliaram. Eu sou afiliado desde 18. E aí, como você é um canal afiliado, você, obviamente, participa dos produtos que a casa desenvolve. Um deles é o quê? A Supercopa Desimpedidos e o Superclássico. No Super, que foi meio pesado, né? Porque assim, em vez de eu ter um processo de transição mais gradativo, de começar participando dos desafios, começa a entrar no canal dos caras e tal, eu já meio que caí direto, assim, eu apareci direto jogando no Barcelona com o Messi, entendeu? Com o Neymar e com o Soares, porque foi complicado. Isso. Porque como eu já conhecia os caras, que nem estava acontecendo na época que eu entro, estava rolando um evento da Adidas pro Cossielo, que foi para a Copa do Mundo. E eles criaram aquela seleção da quebrada, que era o Cossielo, o Igão, o Ju Canalha, o Thiago Ventura e o Diego Freestyle. Fraquinho, hein? E os caras da Adidas me chamavam, porque o Barça, aliás, um abraço para ele caso ele veja, é um cara super generoso também, bacana, era jornalista, me conhecia, estava na Adidas. Então você vê que a coisa vai toda se amarrando. E aí aconteceu do quê? Como eu também tenho organização de jogos que eu faço, mas jogos privados, eu tenho uma pelada que eu organizo há 10 anos, a pelada existe há 20, e alguns jogadores já jogaram lá. Dentre eles, o Dodô já tinha jogado, e o Dodô foi meu técnico
pro Superclássico. Então, quem me escolhe para jogar o Superclássico é o Dodô. Então, tá Caraca. tudo... Você vê que é meio que assim, tem história, tem um histórico e tem relacionamento. Então, eu apareci respondendo, dei essa volta toda para explicar o porquê de como eu apareci no cenário. Então, não é que foi por acaso, tinha toda essa construção, entendeu? Legal. Não, é isso aí, mas respeita a história do cara, né, mano? Pelo amor de Deus. Respeita lá a minha história. Mas foi falha ou não foi falha? Sem dúvida, foi falha. Mas assim, não teve nenhum frango, mas teve falha. O primeiro gol, eu acho que é uma falha conjunta da defesa e minha. Agora, o segundo gol da falta realmente é um gol que eu falho, porque já estava inseguro. E, caramba, foi uma falta fácil de defender até, entendeu? Eu armei bem a barreira. Só que o que acontece? Na hora de, por estar ansioso, por já não estar na minha melhor condição psicológica, eu tenho uma tomada de decisão errada, que é como a gente chama de dar um passo para o lado. E quando eu volto, eu já não tive a explosão. Sendo que se eu desse a passada normalmente, e já tinha defendido centenas de faltas, que nem aquela, várias vezes, inclusive em treinamento, além de jogos, óbvio, provavelmente até tivesse encaixado a falta. Sim, sim. Mas como eu já estava numa sequência de insegurança desde o começo do jogo, Aí com afeta lances tudo. meio bizonhos, meu psicológico estava no zero e realmente falhei no gol lá e tal. Quem ficou mais putaço com você foi o Fred mesmo? Pilhado, né? E ninguém viu que ele só batia do meio de campo Não, lá ele, também, ele né? ficou puto real, mas depois se você vê o jogo destituído de emoção, você vê que, mano, tanto ele quanto eu fomos péssimos no jogo. Ele fez o gol, mas foi horroroso o jogo inteiro. E ele ficou puto real. Babei. Aliás, tem uma história bem legal de bastidor, de pós-jogo, que pouca gente sabe, que foi o seguinte. Olha o corte, hein? Essa aqui tem um corte. Não, agora a gente tá na boa, mas assim, foi meio foda, porque foi o seguinte, teve todo o processo do Superclássico, que é como se fosse, é quase que uma metodologia de lançamento que os caras fazem. Então você tem ali alguns teasers ou episódios mais curtos, que são os episódios preparatórios para a Van Premiere, para o grande evento, para um main event lá, pegando o lance do UFC, que era o jogo final. Então tem o quê? Primeira fase é uma peneira. Aí você tem o vídeo da peneira. Eu passo na peneira. E o problema é que eu não passei na peneira sozinho. Tipo, o Ju Canalha fala pro Fred me escolher. O Dodô fala pro Fred me escolher e tal. Até porque naquele período... Isso é muito louco também. Eu fui um dos goleiros pioneiros no YouTube. Quem que tinha na época? Tinha eu, o Arthur e o Leonardo Ramalho. Verdade, você Não é de uma tinha mais geração ninguém. que não tem Entendeu? muito Então, goleiro. e nessa fase, eu estava numa fase absurda assim, de confiança e de jogando, porque eu estava treinando e a gente tinha jogado Copa CESP, que é o torneio de jornalistas que tem aqui em São Paulo. E é um torneio, velho, super disputado. É futsal, só que assim... Ex-jogador joga, porque os caras trabalham nas emissoras. Então, já jogou lá Ricardinho, acho que o Caio Ribeiro já jogou, o Thiago Leifert já jogou, que não é jogador, mas, enfim, Paulo Sérgio, Sorin já caramba. jogou, Denilson já jogou, acho que Pesado, hein? até o próprio Miller já jogou lá. Então, assim, quando eu fui jogar, meu time ganhava direto. É o time dos assessores. A gente é até um time meio renegado, assim, são os assessores de imprensa. Então eu estava numa fase realmente boa e estava tendo também a minha pelada. Aí eu fui escolhido nesse vídeo prévio. Aí teve o vídeo que a gente foi jogar lá no Magnus, em Sorocaba. Eu também fui bem, entendeu? Teve o jogo da Arena Corinthians, antes de começar, que eu joguei pra caramba. Peguei um chute do Juninho de fora da área absurdo. Fiz outras boas defesas e tal. Que foi um jogo mais de Media Day lá na Arena Corinthians, respondendo os jogos. Então, assim, já estava meio que entrando no seio, no centro da história da célula, né? Mãe ali do desenvolvimento de conteúdo para o futebol. Só que, assim, foi tudo muito rápido. E aí já teve o Superclássico. E no grupo que foi criado, cara, eu era o mais noviço. Em vez de eu ficar mais na moral... Então eu botava os vídeos, trocava ideia com os caras. Eu tava realmente feliz de estar ali. Pô, eu tava jogando contra o Joselito. O Joselito, um monstro, cara. Eu era um puta fã, sou um puta fã do trabalho do cara. Hoje sou brother, mas assim, pô, o cara é uma referência. Quando Tava o Ale Oliveira no meu time, o Fred, o Juca. Tinha uma galera de peso. O Dodô era nosso técnico. Então, assim, a gente tava no grupo, eu mandava uns vídeos, tava treinando e, eu tava bem nos treinos. E aí chegou no jogo, cara, foi aquela merda. E ele ficou muito puto.
Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, cara, foi foda, porque eu sou de grupo de goleiro e tudo mais. Aí, nem perguntei, pode falar palavrão aqui? Pode. De vez em quando eu solto uns. Fica à vontade. Quando chegou, que acabou o jogo, velho, a cara do Fred pra mim tava com ódio, mas ódio. Porque foi toda a cena preparada pra ele brilhar. Sim. Era a saga do herói ali e tal. Ele já estava ali, em 2018 ele já estava bastante grande, já era, não como está hoje, mas ele já era muito importante dentro da cena. E o torneio foi construído para ele, ser campeão. E ele é mega competitivo, assim também como eu sou e como vários outros lá são. E aí, beleza, ele ficou puto lá, eu pedi desculpas na hora e tal, foi foda e tal. Percebendo todo o entorno ali da situação. Meu amigo, chego em casa, meu WhatsApp assim explodindo, Nossa. Instagram explodindo. Mas assim, eu nunca tinha tido essa experiência, né? Foi a primeira vez que eu tive assim essa experiência de uma coisa negativa. E velho, foi bem impactante assim, o WhatsApp, meu treinador de goleiro aloprando. Puta, porque o cara hoje ele tá no São Paulo, inclusive, é o coordenador que entrou junto com o Zete no São Paulo. O Felipe Rodrigues, ele inclusive é da Fechando o Gol, que é parceira minha também, né? E eu treinava lá com os caras também. Foi foda, foi bem difícil. Aí, eu tava meio triste, óbvio, por conta da performance, porque eu não tinha planejado entrar para a história da internet daquela forma. Aí eu pensei comigo mesmo, assim, fiquei até 2 horas da manhã sem dormir, pensando. Falei assim, beleza, o goleiro morreu, mas a lenda nasceu. Aí eu acordei de manhã e mandei uma mensagem pro Chico. Tipo, fui levar meu cachorro pra passear e tal. Mandei uma mensagem, Chico, beleza? Fala, Glaucão, beleza? Aí levei numa boa, né? Falei assim, eu vi aqui, eu assisti a transmissão depois, né? Porque uma coisa é você estar no ao vivo, outra coisa é você estar você tá jogando e vendo o que os caras estão transmitindo. E aí eu vi que estava muito direcionado as câmeras para mim. No intervalo, os caras vieram me entrevistar. Eu falei, tá dando ruim, tá dando muito ruim. E depois que saiu o gol, falei, certeza que a culpa vai cair em mim. Aí o que aconteceu? Eu fui assistir a transmissão, liguei pro Chico de manhã e falei, Chico, o goleiro morreu, mas a lenda nasceu. Vi aqui os comentários e tal. Porque os caras alopraram muito na cabine. Não sei se vocês lembram, o Bolívia aloprou pra caramba. O Edu de Menezes eu conhecia da ESPN. Ele já jogava bola comigo. Ele sabia que eu jogava bem. Ele sabia que eu não era frangueiro. Mas como eu era meio marrento nos campeonatos, eles aproveitaram para deitar. Aí ele falou assim, obrigado, Glauco. Ficou essa... Bom, enfim. Aí eu liguei pro Chico e falei, Chico, seguinte, o goleiro morreu, mas a lenda nasceu. E aí, vocês vão fazer quando o rescaldo do jogo, né? Hoje. Então, tem como eu colar? Vem. Aí eu fui. Fui e levei todos os troféus que eu tinha ganhado, as medalhas, né? Cheguei lá com os troféus das medalhas. E, quando eu cheguei no estúdio, cheguei na produtora, o Fred não tinha chegado ainda, né? Aí, quando eu tô na produtora, que eu chego, ele me vê, ele já sabia que eu ia estar lá, né? Cara, o olhar dele parecia aqueles olhares do CQC, quando sai o raiozinho, assim, ó. Falei, caralho, acho que não foi boa ideia. Moiou. Aí, beleza, a gente fui conversando com ele e tal, né? A produtora fica lá nos Jardins, então você tem onde eles gravavam, né? Antigamente, ficava a produtora aqui, eles gravavam o Fred Mais 10, os outros programas numa outra produtora que fica do lado, que era associada. Aí fui lá, sentei, cheguei, né? Começamos a desenrolar uma conversa, já tinha conversado com eles aqui nesse trajeto, a gente foi a pé até aqui. Aí conversa vai, conversa vem, lá pelas tantas, tipo, não sei o que eu falei, e aí, tipo, ele ficou meio puto com o negócio que eu falei e ele veio me explanar. E tava, tipo, a equipe inteira lá. Tava o Pichulito, tava a Ale, tava ele, tava o Chico e tinha mais o... Como é que chama? O Crack tava. Nossa. E tinha mais um maluco ali que tava de apoio. Aí, mano, ele deu uma puta explanada, assim. Caralho. Porra, como é que você fala que você é um puta goleiro e tal? Chega na hora do jogo, você faz o que você fez, meu. Tá louco, meu. Que porra. Ele ficou puto. Caraca. Não, ele tava puto real, assim. Não era um... Porque ali eu entendi a importância do negócio, né? E, tipo, eu não tiro a razão dele estar puto, né? Só
não achei bacana e não aceitei a maneira como foi colocado, ainda mais na frente dos outros. Sim, sim. E ainda mais porque ele estava na equipe e, obviamente, ele é gigantesco lá dentro e tal. E aí, mano, não baixei a cabeça. Eu falei assim, irmão, vou te falar uma coisa aqui na maior humildade. Porque ele veio fazer, não, vou te dar um papo aqui como Brunão, não como Fred. Tipo, ele mandou essa daí, né? Como... saindo do personagem e tal. E aí ele falou, você não pode falar que você é goleiro e fazer aquilo que você fez, não dá, menor condição e tal. Aí eu falei, bom, vamos lá. Primeiro de tudo que eu norteio a minha vida por uma premissa muito simples, que consiste em honestidade intelectual. Eu nunca vou dizer para você que eu sei fazer um negócio que eu não sei, mas eu também não vou ficar pagando de humilde para ser aceito pelo que é senso comum, que eu não sei fazer algo que eu faço bem só para... Ai, caralho, porque a sociedade gosta assim. Não, velho. Eu já joguei na várzea várias vezes. Já ganhei campeonato que, inclusive, você participou e não passa da primeira fase. Só que, velho, eu tava lá, eu tava emocionado. Eu falei assim, eu tava emocionado de jogar no Pacaembu. Foi o primeiro estádio que eu fui, com torcida. Foi uma situação nova. Eu, enfim, aqueci demais, estourei a panturrilha, teve essa merda também, que, tipo, demorou muito para começar o jogo, e eu fiquei aquecendo lá na parte de aquecimento do Pacaembu. E, quando eu subi pro estádio, minha panturrilha tava zoada. E eu errei muito, assim, foram uma sequência de erros absurdos. Chuteira nova, super apertada, não vascularizou a panturrilha. O primeiro tapa que você deu na bola, você já errou. Não, já errei. Foi isso mesmo. Primeiro lance, que é um lance simples, que era só parar a bola e dar uma fatiadinha assim por cima do papel. Já errei, quase saiu o gol dos caras. Ali já... Entendeu? Mas eu já cheguei zoado. E eu falei assim, só que aconteceu. Eu falei, eu tô te pedindo desculpas. Já pedi desculpas lá no campo, tô te pedindo desculpas de novo aqui. Você quer que eu faça o quê, velho? Me ajoelhe? Isso eu não vou fazer. E desculpa. Aí ficou tipo um clima no negócio antes de começar a gravação. Cri. Ficou meio foda. Ficou o grilinho. E aí, beleza, começamos a gravar, eu botei as medalhas. Aí teve uma hora que eu tava falando das medalhas, eu tava chacoalhando, eu vi que ele foi ficando puto. Quer que eu tire a medalha? Eu tirei. Esse aí era aquele episódio do Fred mais 10. Exatamente. Que não era nem Fred mais 10, era. Como que chama? Era um programa que ele apresentava, depois o Chico passou a apresentar e não existe mais. Como é que chama? Desinformados. Tá bem informado, hein, garotinho? Era o Desinformados. Que orgulho, hein? Estudou. Esse Desinformados era meio que um resumo da semana e tal. E aí rolou isso. Aí ficou meio que um clima meio estranho. Eu fui embora e tal. Fiquei um tempo na geladeira. Mas depois ele amadureceu muito, assim. Ele amadureceu demais nesse sentido. Eu também. E, eu continuei participando dos rolês. Depois eu fui participar da Supercopa. Aí na Supercopa eu joguei contra ele. Aí peguei pra caramba em todas as Supercopas. Né? Ele já não quis você mais no time dele, né? Não, ele ficou super aliviado quando saiu o primeiro sorteio. Porque, cara, eu fiquei, óbvio, pro entretenimento eu fiquei estigmatizado. Não adianta. Sim. Então, pra audiência, eu sou o goleiro presepeiro, paçoqueiro. Mesmo que dentro do mercado ali, tipo, internamente, os caras sabem o que não. Mas pro entretenimento e eu aceitei a parada. É que você deu azar daquele jogo específico. Mas, cara, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Mas o legal foi que você aceitou, velho. Não, mas eu não tinha como não aceitar. Era um fato, velho. Só se eu fosse louco. Uma coisa eu me defender, outra coisa... Tipo, não gostei das ideias e tal, vou sair de linha. Entendeu? Mano, vou me esconder nos bastidores. Ainda bem que você falou, não, é isso mesmo. Não, e assim, por isso, é a premissa que eu norteio a minha vida. É honestidade intelectual. Não tinha como eu falar que eu fui bem naquele jogo. Não tinha, os fatos estão ali. Então, o que eu vou fazer? Ali é um mix. Entretenimento e performance, o Superclássico. Então, eu falei, beleza, vamos dar o que o povo quer. Eu aceito, pode me zoar. Minhas costas são largas, eu já tenho experiência de vida para saber lidar com isso. E beleza. Aí quando teve a Supercopa, que já é mais zoeiro, que é mais um rock go, que aliás eu também já fiz rock go, depois eu conto para vocês. Sério? Não jogando. Isso foi legal, foi muito legal também. Já ia perguntar da sua banda, qual que era. Não, foi super legal participar da Supercopa por causa disso também, mas eu só para finalizar o Superclássico. Eu achei que o Glauco ia ser o novo Cleston. É verdade. Os caras iam falar Cleston, eu adorava o Cleston. Meu pai adorava, meu pai ria, assistia com meu pai no Rock Go. Era demais. Era demais. O Bruno queria assistir com o pai dele, só que ele não tem. Então, mas só para fechar, o super clássico, qual que era o rolê que eu não tinha entendido? E eu assumo não ter entendido ali, porque estava há muito pouco tempo dentro do contexto com os caras. O super clássico,
ele é um jogo que é foco em performance mais entretenimento. Então, o pilar central é performance. Por quê? É provar que os youtubers que são do futebol desenrolam. Essa era a pira Jogam bola de dessa verdade. primeira edição. Essa era a pira. Sim. Depois a coisa também foi modulada e ficou mais maturada para essas últimas edições, que agora eles estão invertendo. Querem que seja mais entretenimento do que a performance, porque viu que rende muito mais. Sim, total. Então, por um viés torto, que foi a minha falha ali, porque eu não era conhecido. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá e virei protagonista de um jogo que não era para ser o protagonista. Eu virei o protagonista, como é que fala? Reverso, antagonista. Sim. O anti-herói. Né? O anti-herói, o antagonista mesmo. Eu caguei o jogo todo. Só que aí o que aconteceu? Foi a melhor coisa, porque ganhei a notoriedade, viralizei, a partir daí consegui trabalhar isso de uma maneira proprietária, olhando o lado cheio do copo. Fui aos poucos, pelas beiradas, costurando a relação com os caras. E assim, até para ser justo. Teve agora, recentemente, o Desimpedidos de Verão. E assim, fui lá, fiz uma resenha. Até preciso soltar isso aí no meu canal. Maneira que ele me tratou absurdo, super simpático, maduro. A gente trocou uma puta ideia de negócio, de família, né? Na época, foi logo que ele anunciou que ia ser pai. Eu preciso até soltar antes dele ser pai, né? Senão vai ficar muito datado o vídeo. Mas assim, a gente se encontrou também em outros eventos. A gente tem vários amigos em comum. Ele me conheceu melhor, eu também conheci melhor. Então também teve esse processo de maturação, né? Porque eu cheguei muito pé na porta, de uma certa maneira, muito proativo, e talvez às vezes possa ter assustado nesse sentido, mas ele viu que não era a intenção, que não foi de propósito, né? Talvez até pudesse pensar, pô, o cara fez de propósito só para poder viralizar. Não, jamais, né? Seria muito burro. Mas eu consegui me apropriar de algo que não deu certo para poder conseguir dar sequência e também trazer foco para o trabalho que eu faço. Sim. Né? Porque eu participo dos desafios com o maior prazer, gosto dos moleques, estou sempre lá na resenha. Mas o foco do meu conteúdo não é o desafio, não tem essa pretensão. Uma que eu já estou, para ter essa performance, não dá, o meu corpo já não responde mais, porque eu não sou um atleta, embora tenha boa condição física, treine e tudo mais. E não tem como dar sequência numa produção de conteúdo dessa. E outra, essa produção já está estabelecida quem são os players. Sim. Então é um jogo que, assim, eu não vou performar no nível que os caras performam, não faz o menor sentido eu entrar nessa seara, mas como colaborador, como um coadjuvante, como alguém que pode agregar e trazer uma outra vertente, funciona muito. Sim. E é um phishing para trazer a molecada para trazer a molecada e o pessoal mais jovem para conhecer o meu conteúdo mesmo. Então, estrategicamente, eu consigo também fazer essa transição e usar de estratégia para poder atrair as pessoas para conhecerem meu trabalho, né? Tanto que eu estou aqui, se vocês me convidaram para estar aqui. Bacana, da hora. Rapidinho, que eu esqueci de um pequenino detalhe. Bruno, fala do nosso apoio aí. Ah, é verdade, ó. Não pode esquecer, né? Depois de 1h30 de gravação. Mas se você ficou até aqui, com certeza você vai ficar, porque eu sei que não é por nós, é pelo Glauco. É verdade. Mano, quem tá apoiando a gente aí, ó, Hospital das Bonecas, Brinquedos e Games. Se você quer consertar brinquedo, boneca da sua filha, do seu filho, carrinhos elétricos, tá ligado? Aqueles jeeps, monstros. Videogame, a gente conserta até Atari aqui. A gente não, os caras. Isso que eu falo, você tá trabalhando também? Não, estrutura absurda. Conserta até Atari, Play inclusive, 1, Play o 2. Ariel vai trazer o Xbox dele pra arrumar, porque eu dei um pau nele e ele quebrou o controle. Não aguentou, né? Vai contar mentira agora não aqui no aguentou, podcast. Né? Deu um pau nele, ficou nervosinho, o videogame é meu e jogou no chão. Ô, louco. Já desafio o Atila aqui pra uma stream. Não, então, traz aí, leva lá pros caras lá, que os caras Fechou. dá um orçamento bacaninha pra você. Você vai ter aquele descontinho? Joga aquele desconto Fechou, Nada então. Clubista lá. Você fala, eu vim pelo Nada Clubista. Nada clubista, 20%? Não sei se chega essa porcentagem. Tentei lutar por vocês, mas vem aí que a gente faz um precinho bacana. A gente não, os caras aí. Fechou? Bom, vamos... E outra coisa, se você aí, que é empresário, empreendedor, quer colocar a sua empresa no Google lá, chama nós, né? Rei do merchan. Bom, vamos voltar. Ô, Glauco, você é design. Eu vi aquele seu vídeo pro Esporte Espetacular sobre a camisa da Holanda. Ah, você viu? Pô, que bacana. Fiz questão de Muita assistir. gente viu. Muito bom, inclusive. E quero saber uma coisa. O que está acontecendo com as empresas de marcas esportivas que parece que eles não estão sendo tão criativos mais? As camisas parecem que é tudo igual.
Cara, excelente pergunta. Vamos lá. Tem vários fatores. Excelente pergunta. Tem vários fatores. O primeiro fator é que você tem hoje em dia uma produção em maior escala do que você tinha antigamente, né? A gente está vivendo a era do fast fashion, que é um conceito que você tem da escala de produção, principalmente da indústria de moda, para você conseguir dar vazão, do ponto de vista logístico, a uma quantidade muito maior de produtos num menor tempo. Então, invariavelmente, você vai ter menos tempo de maturação, que a gente chama de você conseguir ficar ali polindo o que seria o design, né? Então, como está tudo muito rápido e está muito integrado com o que é tendência de moda, então é algo que é um caminho meio irreversível de você ter cada vez mais essa produção muito similar. Sim. Tá? Outra coisa, o mercado ele é dominado por poucas empresas, basicamente 3 empresas, né? Você tem outras, aqui no Brasil, a Umbro conseguiu ganhar um extrato de mercado interessante, muito por conta da má produção que as concorrentes têm feito em relação aos fornecedores. E a Umbro tem muito dessa pegada desse heritage, que eu uso a expressão dentro dos meus vídeos, né? Dessa ancestralidade, dessa coisa mais tradicional que o torcedor brasileiro gosta mais, né? O torcedor brasileiro é muito específico e característico com relação à tradição das camisas. Está num processo de mudança, porque você tem um extrato mais jovem da população entrando dentro do mercado de trabalho, consumindo mais e exigindo mudança. Então, tem esse fator. Tem o fator do fast fashion, tem o fator também muito orientado das marcas hoje em dia, principalmente as marcas principais, estarem com os olhos voltados para mercados emergentes, mercado asiático, mercado de Oriente Médio, onde você já tem a abertura para o Ocidente, então você já tem uma abordagem mais fashion ainda dos uniformes. Por isso que você vê esses uniformes com cores que são não usuais, cores diferentes, até com campanhas voltadas para grupos minoritários. Então, Isso daí também vai acontecer muito, porque tem muito foco no mercado asiático, especialmente China, Coreia, Japão, que são altíssimos consumidores de high fashion, né? Que são tendências de fashion mais que para nós aqui, latinos e especificamente brasileiros, são mais ultra vanguarda. Então, acaba também acontecendo isso. Tem esses fatores todos. Outro fator importante, principalmente se a gente pegar o exemplo da Nike, até fiz um vídeo sobre isso recentemente no meu canal, em relação ao impacto ambiental e redução de emissão de carbono. Todas essas empresas têm muitas regras agora voltadas para essas questões ambientais. E a Nike está meio que puxando uma fila nesse sentido. A Nike, a Adidas também faz isso muito bem, mas assim, a Nike está meio que querendo ser o bastião dessa mudança. Então, a ideia é que todas as camisas que eles fazem, toda a parte de kit, seja feita com poliéster 100% reciclado, que são as camisetas feitas com garrafa PET. Sim. Então, você tem aí uma mudança também do ponto de vista estrutural no que diz respeito à matéria-prima. E isso também vai impactar o tipo de desenho que está sendo feito. Então, tem todas essas questões aí. Você vê que essa pergunta aparentemente é simples, mas não. Ela envolve todos esses aspectos e por isso que a gente está vendo essa, talvez, mudança de qualidade, porque... Ou não de qualidade, mas de inovação, Sim. Porque as referências são muito parecidas. Está tudo muito aberto. E como está muito competitivo o mercado, os caras acabam ficando meio que numa corrida de um tentar neutralizar o outro usando o máximo de... como que eu posso falar? O máximo de estratégias possíveis que estão disponíveis para um quebrar o poder do outro. Entendeu? Então, ó, coisa linda. Caramba! Ixi, bacana, hein? Eu sabia Átila, parabéns! Eu sabia que isso ia É acontecer. impermeável, ó. Você vê que tá ouvindo. Caramba, não. Ó, É impermeável. esse tecido aqui Sabe é. por bom, que é a um gente teste. comprou esse tecido? Porque alguém falou assim, eu acho falei melhor a gente comprar um tecido impermeável, porque vai saber se alguém bate. Olha isso. Eu falei, quem é Cara, tão crianção de bater e derrubar o copo? Ele, eu nunca se sabe. Ele é o único que trouxe o copo, Aham. né? Aí ele traz Olha e é isso, o cara velho. que derruba. Não tem uma gota. Ó. Caramba. Mano, tá difícil. E nem Acabei- o copo do Palmeiras. Se fosse do Não, Palmeiras... e derrubou em mim ainda.
Meu Deus do Já que a céu. gente tá falando de camisa, né, e tecnologia. Não, eu, olha não, isso. eu ia comentar, eu nunca pensei que o Nada Clubista estaria falando de camisa, uma relação com o meio ambiente, aí logo em seguida eu caio o refri. Foi de proposta ensinado. Desgrila. Me dá um papelzinho aí também, Átila. Pô, formou até um S aqui, ó. Ó, S de... siga-nos. 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 Pega aí, ó. Aproveita e aperta aí as notificações. Bom, e tal. no Flow não tem esse tipo de coisa, então, pessoal, compartilha aí, ó. Alô, torcida, patrocina nós. Vamos terminar o papo com Coca-Cola na mesa. Você vai deixar... É boa, né? Porque se eu coisar, vai só... Faz pra cá, só pra Aqui, você ó. poder apoiar. Aí. Live do... Olha, já mudou. Caraca, velho. Fazer um Caramba, o desenho tecido aqui, é bom, ó. hein? Pô, dá pra fazer o tecido. Tecido é bom, hein? brabo. Testado e aprovado. Dá pra fazer o logo. Vamos fazer aqui o logo do Nada com Bom, Joga Pra o mim- papel em cima aí, pô. pra mim que sou consumidor, não, deixa agora, vai ficar aí até o Fica final. aí, é marca. Olha que louco aí, patrocínio. Gênio. Pra mim que sou consumidor, me parece que, tipo, a Umbro, por exemplo, já que sou santista, pega a camisa do Santos e do mesmo jeito que faz pro Santos, só coloca a cor pro Grêmio, coloca a cor do Fluminense, sei lá, esqueci outros times que a Umbro... Havaí, Isso, Havaí, Chapecoense, e só vai- Atlético Paranaense. Só muda a cor. Tá. Só muda a cor e o símbolo. E parece que o desenho sempre é o mesmo. A não ser apesar que até o terceiro uniforme da Umbro tá vindo tudo igual. Aí parece que meio que não tem mais aquela Identidade, né? identidade que existia, sei lá, uns 10 anos atrás, que as camisas eram diferentes demais, não sei. Então, esse é um ponto que, assim, pra mim também pega bastante. Eu acho que as marcas precisam rever um pouco isso daí. Por quê? Primeiro pela quantidade, como eu falei, de uniformes que têm sido lançados por ano, é uma quantidade absurda, né? Bem grande mesmo. Isso acontece porque tem demanda, né? Porque tem estudo, pesquisa e porque eles percebem que existe dentro do mercado consumidor demanda para isso. Então tem desde o uniforme mais tradicional, a opção para camisa 2, e aí você vem com geralmente uma terceira ou até quarta opções para você conseguir dar vazão comercial para isso. E aí entra a questão dos templates, né, que é sempre muito alvo de muita polêmica. Para você conseguir dar vazão industrial para isso, nesse ritmo de produção, você precisa ter algumas coisas meio pré-formatadas. Então, o princípio da camisa, mal comparando hoje em dia, é mais ou menos como se fosse o mesmo de uma casa pré-fabricada, né? O que vai diferenciar uma coisa da outra é a maneira como você vai fazer a decoração interna e externa. Como é que você vai cuidar do jardim, a fachada e tal. Mas a estrutura é a mesma. A camisa, por exemplo, as camisas que você tem hoje, até por conta dessa questão tecnológica, elas são meio que desse modelo t-shirt, que nem o nosso querido amigo tem aqui. Ó. Mostra pra cá. Aqui, ó. Eu até falei sobre essa camisa. Então você tem uma estrutura fixa de modelagem que você vai modulando alguns detalhes que cada vez são menores. Por exemplo, tipo e tamanho da manga, o acabamento do arremate da base da manga. Eventualmente você vai ter aqui um detalhe de trapézio, como a gente tem aqui, ou ainda um detalhe da frente da camisa integrando com as costas. Mas, em geral, o formato do desenho ele vai ser muito parecido, né? O design do desenho da camisa, que é a estrutura de modelagem. E aí, o que acontece? A Umbro criou alguns elementos de identidade, já que a gente está falando deles, que são essa coisa da aplicação do Double Diamonds na parte posterior aqui do pescoço, que é meio que uma forma de identidade. Criou também um brasão ou selos comemorativos que também são aplicados, que aí é uma maneira de você marcar o período. Então, por exemplo, como você tem muito nicho de mercado de colecionadores, ou mesmo torcedor que coleciona, mas não é um colecionador adicto, viciado, eles pegam e colocam isso meio que uma maneira também de marcar o zeitgeist, lá, o espírito do tempo. Sim, sim. E aí, obviamente, você tem uma ou outra variável de tamanho de escudo, a aplicação de patrocínio pontual que os clubes têm e um outro detalhe de gola. Para você fazer alguma coisa muito fora da curva, é só fazer essas camisetas aí que vão rosa-choque, roxo, e aí você tem uma parte da torcida que é mais tradicional e que é mais chata e que é mais reativa a esse tipo de produto, e você tem uma parcela da torcida que é mais inovadora, mais progressista, que vai gostar. Então fica esse jogo desse cobertor curto, mas a tendência em cima dessa tua pergunta é que cada vez menos a gente tenha essa identidade única para cada camisa, o que é uma pena, né? A não ser, obviamente, que os clubes, quando firmarem um contrato, o clube tem poder de fazer isso, mas precisa
entender se ele quer e se ele tem a expertise para fazer isso, se ele tem os profissionais lá dentro da estrutura para cobrarem isso, né? Então é uma coisa complexa. Geralmente eles ficam reféns dos fornecedores. Essa E última- é aí que você entrava, né? Que você entraria, né? Pois é, essa Aí é uma fica a parte dica. interessante. Passa pra cima aí, galera. Essa última camisa do Santos, por exemplo, eu gostei bastante por causa dos raios e tal. Eu vi que tem uma coisa diferente. Inclusive, Sim. vi seu vídeo sobre isso. Ele tá falando Caramba, você... Ele tá falando do Santos? Eu vou ver, com certeza. Aí eu fui ver e tem essa identidade. E o fato dos raios, tudo, eu vi que é bem diferente das outras camisas que a Umbro faz. Sim. Mas geralmente tá bem cagado as empresas vindo tudo igual. Assim, por exemplo, nesse caso dos raios, tá? Ou mesmo aqui a do Palmeiras, que a gente tem aqui como exemplo vivo. Cara, isso acontece por conta de uma tendência também de moda, né, que voltou. Foi muito comum no começo dos anos 90 você ter essas marcas d'água, você ter essa parte de estamparia mais efetiva, ficou meio em desuso, meio fora de moda, agora você tem mais elementos tecnológicos para trabalhar e aí volta. Então tem muita dessa coisa da tendência e da moda ir voltar. E a coisa do raio é para trazer realmente um elemento mais assim de inovação. Porque vamos combinar, a camisa do Santos é maravilhosa, eu acho o uniforme belíssimo, só que é muito difícil, né, porque é branco. Verdade. Então, assim, você tem um outro detalhe que você vai jogar, um friso de manga, um detalhe de acabamento de gola e tal. Aí, quando você trabalha com uma marca d'água, ela mais rebaixada, como foi feita essa coisa do raio, e tem um conceito, alguma coisa de trás que conta uma história, aí fica mais atrativo também para você vender o produto. Falando em contar história, eu sei que você fez até um conteúdo sobre isso daí, mas o que você achou dessa última camisa que o Corinthians lançou? Cara, então, essa camisa é bem polêmica, né? Assim, do ponto de vista de proposta, eu achei bem bacana. Acho que o Corinthians, desde que a Nike assumiu e franqueou, né, essa parte de marketing, principalmente com a chegada do Ronaldo, ele tem conseguido se diferenciar muito dos seus rivais, né? Fez parte dessa curva de crescimento que o Corinthians teve da última década, desde que tinha sido rebaixado, né? 2007, 2017 e tal. Só que assim, a gente tem que entender que a camisa ela funciona de duas maneiras. Uma coisa é o produto na hora que ele é lançado e você vê ali o teaser e a camisa produzida com foto, enfim, photoshopada, recortada bonitinha, feita para um anúncio, embalada como um produto. E outra coisa é ela funcionando dentro de uma perspectiva de jogo. E eu até citei isso daí no vídeo. No vídeo, talvez ela cause mais estranhamento, seja meio assim, cause uma certa repulsa, principalmente para o corintiano mais tradicionalista. Mas você vê que no jogo ela funciona. Sim. Porque o desenho é feito para ele funcionar dentro daquele cenário, Sim. daquele contexto, né? O que eu gostei bastante, foi a camisa número 2, que foi a que foi feita com spray, que faz parte de todo um conceito que tem sido trabalhado já há 3 temporadas, que é essa coisa da apropriação da rua, do Corinthians querer se apropriar como o time dono da cidade. Sim. Ele já vinha fazendo isso, embora não tenha o nome da cidade de São Paulo, mas tava essa relação do corintiano com a cidade, com o centro da cidade, com umas partes da cidade que não são tão frequentadas por outras partes da sociedade. O clube meio que se apoderou dessa coisa do underground e veio trabalhando isso daí de uma maneira bacana. Então, assim, eu respondendo mais efetivamente a tua pergunta, a camisa 1, ela funciona no jogo. Tá? A camisa 2, ela funciona tanto no jogo quanto para o cara usar como lifestyle, porque realmente ela ficou bonita conceitualmente, amarra com que é a proposta do Corinthians, e o desenho que o grafiteiro que foi convidado para fazer ficou muito bom. Ficou da hora. Até aproveitando, o Luciano aqui, um dos nossos associados, um dos nossos integrantes aqui, que ele chegou um pouquinho atrasado, por isso que ele está de castigo ali no cantinho. Ô, Luciano, vem aqui, faz essa pergunta você mesmo, pô. Entra aí, faz aí. Vixe, tem até medo qual é a pergunta que ele vai fazer. Camiseta. Prazer. No microfone para a galera escutar aí, ó. A pergunta que eu fiz para eles voltando mais assim, nessa questão da camiseta que você citou. Qual é a camiseta hoje, atualmente, que você fala que, pô, essa é a camiseta mais bonita que eu vejo hoje de futebol, os caras jogando? Qual que é a que você fala assim, pô, essa camisa é bonita? Tem alguma específica e por quê? De time? Isso, de time. Cara, deixa eu lembrar aqui, boa pergunta. Teve algumas recentes, deixa eu ver assim, a que eu mais gostei. Cara, de seleção, acho assim, a Itália sempre acerta.
É difícil errar. É bem difícil errar. Estou gostando, inclusive, essas que eles estão usando na Euro, a principal, tá? A 2 eu achei que ficou uma pegada, de novo, dentro desse contexto mais t-shirt, mais fashion. Agora, de time, deixa eu lembrar aqui um assim que realmente causou impacto. Um gringo, que eu gostei bem, que eu achei bem bonita. É. Cara, não, brasileiros até tem, assim, tem feito um trabalho legal. Você tem marcas próprias, por exemplo, algumas marcas próprias. Vou citar o exemplo da Cobra Coral, do Santa Cruz. Inclusive o designer é amigo meu, não é porque o Cravo, não é porque ele é meu amigo não, mas realmente é um cara que é um mega estudioso e eles têm feito um trabalho realmente muito proprietário das marcas próprias, tá? Esse trabalho que tem sido feito das marcas próprias. Um exemplo, Fortaleza, que fez uma camisa comemorativa aí do centenário, super bonita, super bem feita, com bons tecidos, com boa matéria-prima, com bom design. Então, assim, você tem umas boas surpresas. Cara, na Europa, deixa eu pensar aqui. Agora é incrível, né? Você faz a pergunta, tá sempre na cabeça, mas eu esqueci. Cara, ó, assim, uma combinação que eu acho matadora e eu gosto demais é preto com azul. Inter de Milão. Eu gosto demais da maneira como a Inter tem feito o trabalho. Inclusive, um exemplo recente é o da Inter. Eu até falei sobre eles mudaram a identidade gráfica, né? Sintetizaram o número de elementos no escudo. Eu fiz um vídeo sobre isso também. Você gostou? Do escudo novo? É. Cara, eu gostei, cara. Sabe por quê? Eu vou explicar. É difícil pra gente que cresceu, vocês menos do que eu, né? Mas assim, dentro desse contexto do analógico pro digital. Mas o que a gente precisa entender é que, principalmente na Europa, os clubes viraram empresas. Estão cada vez mais orientados com propostas de empresa. Então, a marca, né, o escudo do time, ele tem que funcionar dentro do ambiente digital. E o ambiente digital, até por consumo de memória e por você ter redução de escala, o que você tem ali? Uma premissa que é básica, que chama flat design, que é você sintetizar ao máximo o número de elementos. Quem começa quem cria isso é o Google. Essa coisa toda de você fazer os apps, as formas super sintéticas, a própria Apple tem isso e tal. Então, assim, você tem que reduzir o número de elementos para você conseguir, trabalhando a microaplicação, você conseguir fazer com que seja reconhecível a sua identidade. E a maneira como foi construído o desenho do escudo, ela é muito bem feita. Foi um estúdio alemão, então eles amarraram muito bem a peça. Tem toda a questão heráldica, que remete à guerra, que é a coisa de como funcionam os escudos do time de futebol, mas, ao mesmo tempo, você tem toda uma aplicação voltada para o digital. Então, por exemplo, a camisa da Inter agora, gostei muito. Ela ficou com um tom de azul que eles chamaram de night blue, um azul, aquele azul do crepúsculo antes de anoitecer, e estão trabalhando com preto. Então, praticamente, por mais que eles não vão falar isso, mas praticamente o uniforme, quando você vê de longe, principalmente para questões visuais, é quase como se fosse agora monocromático. Porque também tem essa tendência de você reduzir o número de cores. Aí já no caso por causa de performance e captação das imagens e o uso principalmente para a plataforma mobile. Você vê que agora os uniformes vão cada vez mais estar mais contrastados. Você vai ter menos aquelas combinações da época da TV dos anos 80, 90, que você tinha camisa de uma cor, calção de uma cor, meião de outra. Isso vai acabar definitivamente. Você vai ter sempre uma coisa mais monocromática e geralmente um uniforme escuro contra um uniforme claro, lighter e darker. E isso tudo começa com regramento mesmo. Você tem manuais gigantescos da UEFA, da FIFA, que meio que ditam essas normas. Os clubes têm que se adaptar e aí eles se apropriam dessas adaptações para contar a história. Então tem uma coisa de regramento também que está por detrás disso. Pô, eu tô até com medo de fazer uma pergunta porque o assunto tá tão rebuscado, tantos termos em inglês aqui, eu falei, caraca... Não, vamos simplificar, se tá assim, então não, porque tá da hora, só que tipo assim... Mas tá dando pra entender? Não, tá dando pra total. entender. É que a minha pergunta é tão simples que eu acho que eu tô... então nem faz. Então. Você viu? Faz aí, fala aí. Não, é porque assim... eu tenho uma pergunta depois dele também. Beleza. Antes rapidinho. Ih, corte do corte. Começou os cortes. É porque eu falei para um pessoal que você estava aqui e o Vini do Aquipod mandou um abraço para você. Pô, obrigado, Vini. Prazer. Tamo junto. O Vini, ele foi o nosso primeiro convidado e esse é o podcast que mais dá oportunidade para goleiros. É verdade, é o nosso segundo... É verdade. É o nosso segundo participante aqui e é o segundo goleiro que a gente recebe. Então, Marcão, meninão quer te conhecer, hein? Pô, vou indicar o Ferrichter pra vocês. Aliás, fazer uma propaganda, não sei quando vai sair o vídeo, mas hoje a gente tá gravando no sábado de manhã. Amanhã... Se tudo der certo, terça-feira agora. Então não vai, mas tudo bem, vai ficar disponível. Domingo,
né, que mais conhecido como amanhã, Amanhã. dia 4 de julho, vai ter... Que, aliás, é dia da independência dos Estados Unidos, né? Pra quem não assistiu aquele filme com o Tom Cruise, assista. Nascido em 4 de julho. Mas, enfim, é bom o filme. É velho, mas é bom. A gente vai fazer uma live sobre as camisas dos goleiros latinos, junto com o Museu do Futebol. Caraca. Vai ser bem legal. Vai ser uma live que o Fernando Richter, do Papo de Goleiro... Se vocês quiserem, eu faço a ponte. É um cara bem legal pra trazer aqui também. Um cara muito bacana, jornalista. Sim. E a gente vai ter... E é goleiro também. E a gente vai falar sobre isso, sobre os goleiros latinos. Sobre o uso das camisas. Então, camisa do Chilaver, Navarro Montoya, do Higuita. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Amanhã vai ser bem legal. Não, o bom de ter um goleiro aqui é porque para contatos ele dá várias pontes, né? Caraca, Olha, a primeira de excelente, hoje. velho. Demorou, hein, Essa cara? Foi boa. Não, foi boa. Foi boa. Tá se especializando. Risadinha do Carlos Alberto. Exatamente. Editora. Muito boa. Eu não vou negar que eu demorei pra entender. Demorei muito pra entender. É porque hoje em dia quase não se tem mais ponte pra goleiro. Verdade. É raro se ver uma ponte. Porque a ponte é só quando o cara cai com ela encaixado. Entendeu? Tudo bem, tem a ponte, a defesa de mão trocada, mas ponte mesmo é você interceptar a bola e vira a ponte porque você salta e cai fazendo um arco e tal. Então, geralmente você cai com a bola. Então teu corpo faz uma... É verdade, bem difícil. Porque geralmente quando você faz com a mão trocada não é ponte, é uma defesa de mão trocada e tal. A ponte é quando você cai com a bola encaixada pro chão. Da hora. Faz essa pergunta. Tipo assim, que nem eu comentei, né? Eu conheci você através do Super Clássico. Aham. E hoje eu descobri um lado seu que eu não conhecia, né? Da sua bagagem de designer e tudo mais. Pô, que legal. Mas assim, você sempre foi focado, vou trabalhar como designer, ou você teve algum momento da sua vida aí que você quis ser jogador de futebol? É a primeira pergunta, né? Se você tinha esse sonho. Sim. Claro que assim, a maioria dos moleques, né, brasileiros ainda, tinham pelo menos esse desejo de ser jogador, né? Mas você chegou a correr atrás desse sonho, se você teve, no caso. E, caso surgisse uma oportunidade, como foi o exemplo lá do Fred, jogar lá no Magnus, aí teve o Juninho que jogou no São Bento, né? Tá tendo muito essa migração dos youtubers pro futebol, né, em si. Uhum. Você acharia bacana essa ideia? Você toparia, dependendo do convite? O que você acha disso? Boa, excelente pergunta. Cara, foi assim, eu despertei muito tardiamente pro futebol. Por que aconteceu? Quando eu era mais novo, eu era muito franzino, muito baixinho também. Depois que eu dei uma espichada, mas assim, eu demorei muito para desenvolver, que é como a gente falava antigamente, né? Enquanto, sei lá, a maioria dos meus amigos já na pré-adolescência deram um estirão, os caras já tinham voz engrossada, barba, pelo pubiano e tal. Cara, eu demorei muito para me desenvolver. Eu fui começar a me desenvolver com 14 anos. Demorou muito, ficou meio incubado. Mas também quando eu comecei a crescer. E aí fui passando todo mundo. Óbvio, não sou tão alto, tenho 1,83. Mas na época, até pela faixa etária, eu acabei ficando um dos maiores de quando eu era moleque. E eu sempre fui muito do gibi, né? Meu pai sempre incentivou muito a leitura, né? Na época era gibi, hoje é HQ, mas sempre me incentivou muito a ler, sempre comprou muito gibi para mim. Isso me ajudou muito. E muito do videogame. Eu fui dessa fase da segunda geração dos videogames. Então, quando o Nintendo estourou, máquina de fliperama, Super Nintendo, PlayStation, cara, tamo juntasso. Então, assim, eu ficava muito em casa. Eu tive muito um inner world, né? Um universo próprio ali de ficar em casa. Sempre fui mais de ficar nessa pegada. Aí, obviamente, quando você vai ficando adolescente, seus amigos vão crescendo e estavam começando a fazer teste. Eu morava na Coab e tal, então alguns iam fazer teste e tal. E quando eu despertei que eu comecei a jogar no Gol, comecei a pegar gosto mesmo. E aí me dedicar. Eu sou meio que um cara meio não, mas bastante focado quando eu decido fazer alguma coisa. Eu demoro para tomar decisão. Mas a partir do momento que eu tomo, aí eu vou até o final, né? Eu realmente não desisto. Foi assim com tudo, com design também. E aí eu fui atrás de fazer peneira. Fiz peneira na Portuguesa, cheguei a passar como goleiro, cara, na Portuguesa, hein? Mas aí eu tive que desacreditou dele, hein? Pois é. Aí eu tive que trabalhar. Meu pai virou pra mim já com 15 e falou: não vou ficar aqui sustentando todo mundo, já tá na hora de vocês começarem a... Vou dar escola, como que é? Vou ajudar vocês com roupa, comida, essas coisas, mas, mano,
corre atrás. Aí eu tive que começar a correr atrás e, óbvio, não me tornei jogador. Mas, pegando o gancho da tua pergunta, tentei fazer teste, né? Possibilidade de fazer esses conteúdos mais que eles chamam de conteúdo hero, né? Do YouTube, que foi, por exemplo, Vai Pra Cima Fred, a própria série que o Juninho fez, enfim. Cara, eu até conversei com o pessoal da Fechando o Gol pra gente poder montar alguma coisa voltada para treinamento mesmo, né? Tô vendo com eles, a gente fechou uma parceria, inclusive essa é uma das principais entregas agora dessa parceria, que vai acontecer agora com o Museu do Futebol, que eu comentei com vocês. E por que não? De repente, é que o legal seria fazer essa associação com um conteúdo voltado com alguma marca também, para dar o suporte para você criar a produção de conteúdo. Então, assim, pegar e ver índice físico, como que você tá, desde a parte de gordura e tal, para ver sair de um ponto até o outro e ver a evolução do treinamento. Eu me colocaria assim à disposição, se rolar uma possibilidade. É um projeto que, assim, eu poderia até desenhar e ver a possibilidade com uma marca para poder fazer associado, mas eu não descarto não a ideia. Acho que daria para fazer legal, cara. Bacana, show de bola. A minha outra pergunta é em relação a, cara, ainda alinhando designer e futebol, você acha que teria espaço para você trabalhar na várzea? Cara, sem dúvida, sem dúvida. Assim, aliás, o conteúdo da várzea... Não, porque, tipo assim, desculpa te cortar, é porque ele tipo, ficou assim... Eu não entendi. É porque você já pegou grandes, tipo, muitos uniformes da várzea, né? Tem os times tradicionais e tal, mas tem muito time que cria o uniforme muito na zoeira, né? É lógico, tem aqueles times tradicionais que vêm de anos e anos, né? Eu já joguei em time, por exemplo, que foi fundado na década de 50, de 60. Mas aí hoje, por exemplo, quando você faz... Por exemplo, isso aqui é a camiseta de um time de várzea, entendeu? Você vê que, tipo assim... Você, por exemplo, como profissional, você falaria, não, dá para melhorar alguma coisa. Sim, entendeu? Tudo. Então, tipo assim, você acha que o seu trampo de designer casa com a várzea? E se você fosse fazer um tipo de conteúdo para palpitar sobre uniforme de várzea, você acha que você ia ter trampo até umas horas, né? Cara, então, excelente a pergunta. É um negócio que, assim, eu quero muito e tenho que fazer. Por quê? Tem duas perguntas em uma aí na tua. Com relação a trabalhar para a várzea, não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário, vejo um mercado absurdo, porque gira uma grana enorme. A várzea é o verdadeiro futebol brasileiro, né, mano? É muita gente jogando, é muita tradição, né? A várzea é muita tradição. Total. Eu recentemente no time do Vitor Birner lá, que é do Cartão Verde, o Autônomos, né? Era um time com uma proposta diferente, mas assim, a gente jogava na várzea, jogava na Casa Verde, ali no Campo de Marte. E assim, respondendo a tua pergunta, do ponto de vista de produção, tá, como profissional, para criar os uniformes, não vejo impeditivo nenhum. O lance é realmente entender profundamente o que é cada agremiação, o que é cada time, a proposta, e daria para desenvolver, desde a parte de escudo e uniforme e tudo mais. Obviamente que eu tenderia a ir para uma linha mais técnica e que efetivamente valorizasse um pouco mais a marca dentro do que eu entendo ser a valorização. Tá? Talvez trabalhasse menos com essa coisa da estamparia, essa coisa tipo super ultra estampada, cheia de coisas e tal. E aí precisa ver se o time estaria disposto a fazer. Né? Mas, e aí do ponto de vista de conteúdo, cara, como você falou, tem conteúdo até 1 milhão de horas. Total. Os 10 piores, os 10 melhores, os 10 piores de goleiros, os 10 melhores de goleiros. Sei lá, o que tem de tendência, o que não tem. Meu, dá pra ir criando ideia até numa sentada para escrever roteiro. Você tem conteúdo de vários, até umas. E outra, sendo polêmico, né? Com certeza vai viralizar, porque esses clubes aí, além de fazerem parte de comunidades que são gigantescas, eles movimentam, né? Não só a parte econômica, mas também a paixão de cada quebrada. Então daria para fazer, cara. O lance é ver se os caras realmente estão dispostos. E aí eu pego o gancho. De uma certa maneira tem uma certa similaridade. Porque eu já fiz trabalho para o Rock Go. Eu falei para vocês, a Supercopa, na verdade, foi meio que completar um ciclo, porque eu era mega fã do Rock Go e eu desenhei escudo do Rock Go. Eu consegui, ainda enquanto designer, fazer todos os escudos de time de uma temporada do Rock Go. Legal. Você já tinha falado isso em algum lugar? Já. Ah, tá.
Falei lá no Solari, acho que eu comentei isso daí no Solari. Ah. Que eu falei sobre... Eu criei os times, os escudos dos times. Eram doenças na época. Eles fizeram um time só de doença. Aí você tinha asmático, frieira, resfriado, sarampo. Então, Nossa, eu fiz nesse ano. E foi uma honra, né? E quando acabou o torneio, o meu nome apareceu nos créditos lá e tal. Então, poder fazer esse trabalho na MTV foi Pô, incrível. que da hora. Quem Não, diria, isso né? evoluiu, né? Porque o cara começou no Rock Go, né? Depois ele foi pra Supercopa, Desimpedidos, né? Porque, com certeza não existiria uma Supercopa Desimpedidos se não houvesse tido A referência é uma o Copa, Rock Go. o Rock Go, né? Lá atrás, entendeu? Então, Não, e quem diria que hoje, né, a gente assistia quando, mano, era muito moleque. Eu adorava. O Supla era o Zidane, o Cleston. Não, o Supla era o Zidane. Mano, o Supla jogava o demais. Supla jogava demais. Aliás, o Supla é um cara que eu queria levar pra jogar minha pelada lá, mas o Supla jogava demais. Ele é tipo um 10 clássico, Sim, né? ele é muito Inteligente bom. pra caramba, raçudo. Muito Ele era bom, ele. Então, tava conversando aqui, né? Musiquinha lá do Rock Go e tal. I love the flowers, I love the people here, I love the animals, I love the atmosphere, I live to love, I love to live for all these beautiful things. I don't know. Caramba. Caramba. ele My manja English, dos você é ingleses. louco, hein? Desenrola. Ele é a parte da burguesia da nossa bancada. Precisa ter, tem que ser heterogêneo. tem que ter Lógico. de tudo. Eu falo duas línguas só, que é o português, né? E o da quebrada. A gente consegue traduzir algumas coisas aí que ele fala, a gente traduz pro... Quando a gente conheceu ele, a gente incluiu algumas palavras no dialeto dele pra Exato. ele se virar na rua, né? Que coitado. Precisa ter esse... Aprendi muita coisa com esses meninos, realmente. Mas infelizmente, né? E por vários imprevistos que talvez vocês não saberão, mas a gente vai ter que finalizar nosso papo aqui. Eu vou passar até a palavra pro cara que derramou a Coca-Cola hoje, Não. já na estreia dele aqui. Que é isso, você podia finalizar aí, tá tranquilo? Primeiro quero te agradecer, Glauco. Muito obrigado. Mano, eu tô até triste porque tá acabando. Também. Pois é. Foi muito louco. Pois é. Ó, poderia ficar aqui, ó. Desde o horário que a gente chegou até o último horário disponível, poderia ficar conversando com o Glauco, que tem muito assunto. Inclusive, a gente quer que você volte. Vamos voltar. Obrigado, de verdade. A gente está começando. É difícil demais. E ter alguém que abra esse espaço igual você, que já tem um tamanho grande, você é grande, bem conhecido e Relevante, tal. então. Abrir esse espaço, abrir sua agenda para vir falar com a gente. E a gente fica muito honrado. Muito obrigado mesmo. Imagina, pô. Obrigado vocês pelo convite. Eu que fico honrado de poder compartilhar um pouco aí das vivências, né? Eu acho que, pô, tá todo mundo na correria, na caminhada. A gente vai um fortalecendo o outro. Poder explorar outras conversas que eu não tive em outros lugares, né? Poder divulgar também meu trabalho, apresentar para a audiência de vocês. E tamo junto. Desejo um enorme sucesso. Tenho certeza que vocês vão conseguir. A caminhada é assim mesmo. O importante é não desistir e ter o espírito que vocês estão fazendo aí. Empreender é isso aí. A gente vai um passo de cada vez, né? Eu não cheguei e virei o designer que eu sou hoje na primeira aula da faculdade. Eu estou fazendo isso há 20 anos sem parar. Pode crer. Então é isso. O lance é consistência, constância. É clichê? Mas é clichê porque funciona. Então tem hora que é inevitável, não dá para fugir disso aí. Agradecer, recomendar a galera para seguir as redes sociais, @quarta-feira, Instagram @quarta-feira. Segue lá, galera. Bota Glauco Diógenes no Google também que você vai chegar lá. E valeu pela oportunidade, sucesso para vocês aí. Obrigadão mesmo. É quarta-feira lá no YouTube lá também, né? Canal Exato. bacana lá, canal show de bola. E, cara, queria agradecer você, né? Os meninos agradeceram, mas eu queria agradecer também por você ter nos dado essa oportunidade aí, porque ainda mais como a gente está começando, né? E a gente sabe que, tipo assim, nesse meio, não só de YouTube, mas televisivo, como você trabalhou, você sabe que acontece muito essa parada de ego, né, cara? Então tem muita gente que não dá oportunidade para os pequenos e, cara, tipo, eu já te admirava antes e agora, tipo, te admiro muito mais por você ter dado essa oportunidade de vir nos conhecer aqui, vir trocar uma ideia com a gente, mesmo não sabendo quem nós éramos, vamos dizer assim, porque agora todo mundo sabe. E, cara, queria te agradecer mesmo de coração mesmo. O papo foi muito louco, o papo foi muito da hora.
E já deixar aqui, né, o pré-convite configurado para próximo episódio aí, próximo episódio não, para uma futura conversa aí, a gente fazer um episódio aí de pelo menos umas 3, 4 horas aí batendo um papo, porque vai ter assunto. Não, demorou. Ó, eu até já tinha me despedido, mas só pegando o gancho. Cara, eu acho que isso daí é muito importante. Todo mundo tem um começo. Todo mundo, Total. assim, não foca nisso. Assim, se eu puder dar uma dica, né, por muitas vivências. Ok, vocês já começaram, vocês não estão começando, vocês já começaram. E daqui para frente é ir aprendendo com as situações, entendendo o contexto e preparando melhor e ajustando. Porque, cara, todo mundo erra, todo mundo acerta. O lance você vai criando metodologias à medida que seu trabalho vai desenvolvendo. Entendeu? Eu mesmo, de novo, trazendo essa coisa do design. Às vezes ia fazer um trabalho, eu rechecava, ficava mais preocupado, ficava ansioso e tal. Você vai pegar, o bom de ficar experiente, de tendo essas vivências, é que você vai criando uma metodologia de checklist ali, ó. Puta, vou fazer o tal horário, o que tem que estar pronto, já pré-testei o equipamento. Hoje eu já faço tudo antes. Então, assim, você vai criando uma noia, mas depois a coisa vai entrando num fluxo que fica natural, que nem você escovar os dentes. Então, não foca nisso daí, não. Eu tenho certeza que, assim, vocês continuarem a caminhada... Pô, o papo também achei muito bacana. Pena mesmo hoje estar num dia um pouco mais atribulado por conta das questões que eu falei com vocês aqui nos bastidores. Mas eu tô com as portas abertas aí. E, assim, hoje eu vim aqui, estava do lado de casa. Teve uma vez que eu fui participar de um podcast. Puta, eu fui lá em Cajamar, velho. Caramba. Puta, só que eu errei o caminho, o Waze me colocou numa quebrada, irmão. Depois eu posso até contar essa história. E estamos aqui, estamos vivos e fortaleci os moleques me fortaleceram, acho que é isso, entendeu? Já que vocês estão no rolê do podcast, da produção de conteúdo, e tem tudo a ver com o que eu faço, futebol também, é isso, estamos aí à disposição. Obrigado. E quero te pedir desculpa pelo Ariel te tietar. Não esperava isso dele. Mano, não é Realmente todo eu dia, não né, esperava. cara? Mas foi a primeira pessoa que pegou o celular pra tirar foto com você. Eu te perdoei indignado. pela Coca-Cola, tá tudo certo. É verdade, viu? Ah, mas Bom, é isso, rapaziada. Valeu. Se inscreve no canal, comenta e compartilha. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Deixando claro que eu